Mas tem uma coisa, uma curiosidade que eu vou perguntar a você, eu acho que é a pessoa certa. É impressão minha, a gente conversava antes e eu queria ser jogador de futebol. Eu saí de Itabuna, interior da Bahia, minha mãe chorando na rodoviária, eu fui para São Paulo com 17 anos para ser jogador, passei 40 dias e voltei e sou ator, né? O Brasil, não sei se eu estou certo, não tinha uma tradição de grandes goleiros. Até uma determinada época lá, quando eu queria ser jogador de futebol, 78, 82, né, 1982 tudo, tinha 2, 3, sei lá, 4 grandes goleiros de nível, sei lá, internacional, né? Nunca foram, assim... Bom, continua a pergunta. Aí eu tenho a impressão que depois de um tempo, eu não sei exatamente em que ano, em que década, o Brasil passou a ter como se tivesse treinadores de goleiros que não eram brasileiros, eu não sei se que passamos a ter alguns grandes goleiros que o Brasil não tinha, né? Por exemplo, tinha falhas assim, isso é da minha memória, viu, Emerson, de torcedor, né, que queria ser jogador. Tinham falhas em alguns fundamentos de sair para pegar a bola no ar, na cabeça do atacante. Tinha alguns fundamentos que eu lembro que o Brasil pecava. Se a zaga não barrasse, né, algum ataque, estava sujeito a ser gol. E depois isso mudou e o Brasil tem goleiros para competir com o mundo. Virou referência, né? O que não acontecia com jogadores de linha, que nós sempre fomos os melhores do mundo, né? Exato. Onde é que mudou isso aí? E você foi no ponto, eu vou falar. Vou, inclusive, contextualizar historicamente, perfeito, né? Quando maravilha. começou isso. Antigamente, até aí a década de 80, né? Pois é, mesmo os melhores goleiros brasileiros, quando comparados com os goleiros internacionais, eles ficavam atrás, não tinham destaque nenhum. Exatamente. Né? Inclusive aqui na América do Sul, sempre os goleiros argentinos, principalmente, né? eram os goleiros, né, que tinham um destaque maior, né? Eram referências. O que aconteceu no início dos anos 90? Até então, a função de treinador de goleiro era ou inexistente ou então era negligenciada. Por exemplo, os clubes pegavam lá um ex-atleta que chutava bem na bola, por ter sido jogador, e ia lá treinar os goleiros. Sim. Né? Ou então o treinador que treinava os goleiros. Então não existia um trabalho específico de qualidade. E aí no início dos anos 90 começou a aparecer essa figura do treinador de goleiro especializado nisso. Brasileiro mesmo. Brasileiro. Não teve sempre influência, brasileiro. Não. Foram os brasileiros que começaram a se especializar e assim, até o início dos anos 90, o treinador de goleiro ou o atleta que treinava os goleiros, por exemplo, nem viajava com a delegação. Por exemplo, ia jogar no interior, campeonato estadual, ia jogar no interior, o treinador de goleiro não acompanhava, não ficava, né, fazia o trabalho só nos treinamentos, ficava. Né? Era uma figura assim que não importante dentro não se dava do muito contexto. A importância que deveria, né? Exatamente. Aí no início dos anos 90 começaram a se especializar. E aí eles começaram também a ganhar espaço dentro do clube. Começaram a frequentar as viagens, acompanhar mais de perto, ganhar importância dentro da comissão técnica. E aí o trabalho começou a ganhar qualidade. Porque começou a ter profissionais treinadores de goleiros mais qualificados que faziam um trabalho mais qualificado com os goleiros. E aí começaram a aparecer... Os goleiros brasileiros começaram a se desenvolver. Sim. Começaram a se desenvolver. Foi essa a mudança foi no início dos anos 90 com a percepção que o goleiro precisava de um treinador de goleiro, e aí começaram a se qualificar e começaram a ganhar importância os clubes começaram a perceber que fazia sentido, né? E aí os resultados começaram a aparecer. E a gente teve o Taffarel, que nos anos 90
para mim é o maior da história do... É o maior para você? Para mim, fã incondicional dele, o maior da história do futebol brasileiro, o maior goleiro. E ele abriu muitas portas, né? Mas, inclusive, para o exterior, porque até então o goleiro brasileiro não ia. Exatamente, pro só exterior. ia o jogador de linha. Só ia o jogador Lá de eles linha. tinham grandes goleiros. Ele abriu muitas portas, mas foi isso que aconteceu. A qualidade do trabalho feito com os goleiros melhorou demais. E aí os goleiros começaram a se desenvolver e começaram a aparecer e se destacar. Tanto é que hoje são referências. São referências. Isso, então... você estava falando assim que não tinha uma cultura de um goleiro. O goleiro tinha que ter experiência. Então, com esse trabalho, passaram a colocar profissionais mais jovens no gol? Também, acredito que sim. Também. Né? E, inclusive, os treinadores de goleiros começaram a ter na divisão de base, que também não tinha. Sim. Minha divisão de base foi toda no Grêmio na década de 80. Quem nos treinava era o treinador. Eu tive, por exemplo, meu treinador no juvenil do Grêmio tinha sido um atleta do Grêmio, um jogador do Grêmio. Então ele chutava bem, não sei o quê. Ele que ia lá fazer os trabalhos, mas ele não era goleiro. Sim. Então ele não conhecia da posição. Sim. Ele não podia orientar, por exemplo, se eu pegasse a bola errado, caísse errado, não tinha essa orientação, porque o cara também não sabia. A partir do momento que tinha uma pessoa especializada, ele começa a qualidade do trabalho melhora. Pode.